Olá, professor! Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Prof. Iris aqui para nossa orientação da aula de número 4.3. Isso aí. Tem algumas atividades aí que eu trouxe para poder executar, realizar com os estudantes, certo? E aí a proposta é que se você perceber que precisa fazer adequações conforme a realidade aí que você atua, fica à vontade, sem problema nenhum. O que eu gostaria de pedir é que você solicite dos nossos estudantes os registros, foto, vídeo, portfólio, tá? Mapa conceitual, mapa mental, N atividades ele pode executar. Que esse material todo, de todas as aulas aí, vai ser um somatório para o nosso extra classe. Logo mais na frente eu vou explicar como que a gente vai executar o extra classe, mas já é aí um subsídio aí para nosso extra classe, ok? Então dá uma olhada aí na nossa orientação, bora lá? Olha só, nós estamos na 4.3. E aí, nessa orientação 4.3, nossa aula, nós falamos aí sobre a mídia e os padrões de beleza. E aí, só para você entender e internalizar, essa é a base da nossa orientação, sempre, né? Como que é a nossa metodologia? Então, nós temos aí 3 etapas importantes no nosso planejamento, na nossa aula, certo? Então, fique atento aí. Nós temos aí a aula de número 4.1, 4.2 e 4.3. Essas aulas somam-se, né, para poder trabalhar aí os conteúdos, para poder colocar em prática o que a gente viu aí nestes conteúdos abordados. Nesse primeiro momento, nós tivemos aí a 4.1, que foi a abordagem teórica, certo? Depois, nós tivemos aí a 4.2, que foi o quê? Foi aí a revisão e a correção dos exercícios. E agora, nós temos aqui essa orientação para você, professor, quanto à realização aí das atividades que são propostas aí para realizar com o nosso estudante. Então, se no caso, você é o professor de educação física, se na sua escola tem esse professor e é você que está aplicando, né, vai ser um pouquinho mais fácil, mas não me impede, tá, de realizar as atividades que elas foram pensadas para ser executadas tanto dentro da escola, como em casa também dá para executar determinadas atividades, ok? Quanto tempo que vai durar, prof, essa aula? 35 minutinhos, ok? Então, essa é a proposta da nossa aula aí prática. E aí, como que vai acontecer? Vamos entender primeiro que existe um objetivo a se cumprir. E o objetivo para essa nossa orientação, para essa aula que nós vamos tentar chegar, é fazer com que o nosso estudante ele reflita sobre a influência da mídia nos padrões de estética do corpo presentes na sociedade, identificando os riscos associados à busca do corpo ideal. Então, é basicamente isso o nosso objetivo de aprendizagem para essa aula, certo? E aí, eu vou entrar agora nesse cenário aqui, nessa tela, para eu poder reforçar contigo como que é esse processo aí do nosso planejamento, certo? Nós temos aqui no primeiro momento a roda inicial, e nessa roda inicial, você tem aí 5 minutinhos para poder abordar aí com nossos estudantes sobre a temática que foi mencionada. No caso aqui, a gente está falando sobre os padrões estéticos, né, e quanto que a mídia influencia. Então, tem 5 minutos aí para dar uma revisada, uma recapitulada aí, trazer algumas questões geradoras, trazer alguns questionamentos que depois vão ser respondidos, ok? Então, é o momento de contextualizar a nossa aula. Logo após, nós temos aqui, efetivamente, os 25 minutos para que você consiga executar aí as atividades com nossos estudantes e eles possam experimentar e eles possam aí realizar essas atividades. Então, é o momento que você tem aí para conduzir essas atividades, ok? Tranquilo? 25 minutinhos, que é o momento da vivência e da experimentação. E aí, logo depois, nós temos aqui o quê? Nós temos a roda final, e nessa roda final, se ficou algum questionamento daqui do início,
ele vai ser respondido agora. Mas, prof, por que tem essa questão da mídia tá influenciando aí nos meus padrões aí? Vai ser respondido no final. Aí, conforme ele for executando, realizando as atividades, ele vai conseguir perceber a resposta para isso, certo? E aí, nesse tempo da roda final, tem-se aí um tempinho aí de mais 5 minutinhos para poder fechar a nossa aula. Então, nós temos aí um somatório de 35 minutos, certo? 5, 5, 25 no meio, ok? Como que a gente trabalha tudo isso, prof? Nós trabalhamos dentro de 3 abordagens. Essas abordagens aqui, atitudinal, procedimental e, conceitual, procedimental e atitudinal, são basicamente esses momentos aqui que a prof já mencionou anteriormente. Então, no primeiro momento, nós temos aí que abordar o conceito, nos 5 primeiros minutos. Depois, nós vamos para a parte procedimental, que será os 25, né? E, por último, nós teremos aqui, tá? Nós teremos aqui mais 5 minutinhos para ver aí essa atitude do nosso estudante sendo modificada. Ele sendo protagonista da ação e modificando aí o seu entorno, os seus pensamentos, as suas atitudes, ok? E aí, é importante frisar que nós temos aí 4 pilares da educação, que esse nosso estudante ele vai passar em todas as aulas. Quais são esses pilares, profires? Então, nós temos aí o pilar do aprender a conhecer, depois nós temos o pilar aí do aprender a fazer, do aprender a conviver e, por último, do aprender a ser. Lembra que eu falei que a gente está trabalhando para que esse nosso estudante seja um protagonista? Pois é, em toda aula vai acontecer isso. Então, essas são as etapas as quais o nosso estudante ele vai passar ao longo aí das nossas aulas. Perfeito? Tranquilo? Para essa aula de hoje, nós vamos ver aí quais são os materiais que a gente vai precisar. Então, dá uma olhada no slide. Olha só. Vamos precisar de quê, prof? De caneta ou canetinhas coloridas, celular, papel cartão ou cartolina, post-it, régua, revista, os recortes, roupas e acessórios são opcionais. E claro, um espaço físico aí, um espaço aberto, né, uma quadra, uma sala, ok? Todas as atividades buscam ser inclusivas, né? Busca-se segurança nessas atividades, tá? Faça a adequação necessária, sem problema nenhum. Como que eu vou organizar isso, profires? Bora lá então, bora ver. Vamos organizar tudo isso, primeiro, orientando sobre os espaços e os materiais que vão ser utilizados. Olha, vocês vão precisar disso, vocês vão precisar daquilo outro. Se não tiver isso, vocês podem substituir por outro, tá? Então, essa primeira orientação, ela precisa acontecer. Mas para que eu consiga fazer tudo isso, prof, é importante que eu também, junto com os meus estudantes, tenha acompanhado e assistido aí as aulas de número 4.1 e 4.2, que antecedem essa contextualização aqui da 4.3. Elas é que vão trazer um entendimento para que o nosso estudante ele consiga aplicar, né? Ele consiga perceber a teoria e a prática dos nossos conteúdos, né? Das nossas abordagens aqui. E aí eu friso que no início, né, nós temos aqui os pilares da educação. Nos pilares da educação na roda inicial, nós estamos nessa primeira etapa, nesse primeiro pilar aqui, que é o pilar do conhecer, certo? Então, é a hora que vão surgir algumas dúvidas, alguns questionamentos, que eu trago aí esses 5 minutinhos de abordagem conceitual para reforçar o que foi falado, certo? Nesse momento, o que a gente consegue fazer? Nós conseguimos estimular o nosso estudante para que ele participe das práticas, né, de atividade física, que ele envolva aí a família, os seus amigos, seus colegas, né, que ele envolva a escola, por que não? Nesse momento dos 5 minutos, pode-se dar algumas questões geradoras sobre o corpo, sobre a mídia, padrões de beleza, correto? Ah, prof, eu vi uma reportagem que falava sobre isso, sobre a questão do corpo, sobre a mídia, e eu gostaria de tirar uma dúvida com você ou com a turma. Então, esse é o momento de trazer essas questões,
certo? Bem no início. Logo depois, nós temos um outro momento, que é o momento da prática, certo? A hora da prática. E agora nós já passamos pelo conhecer, o nosso aluno já conhece, ele agora está no momento aí de conviver e de fazer. E nesse momento do conviver e do fazer, nós entramos aí na abordagem procedimental, certo? Para que a gente consiga realizar esse momento da hora da prática, é preciso que eles saibam quais são as atividades, né? E aí, quais são as atividades propostas que eu trouxe? Trouxe 3 atividades. A primeira será reproduzir padrões estéticos e relações de desigualdade de gênero. A segunda atividade, padrões de beleza, perguntas de múltiplas escolhas. E a terceira atividade será a encenação dos padrões de corpo e dos transtornos dismórficos corporais. Interessante, Profires, interessante. Então, bora ver como que você vai poder orientar aí o nosso estudante. Vamos ver a primeira atividade. A primeira atividade, que é reproduzindo padrões estéticos e relações de desigualdade de gênero, o que você vai fazer? Né? Qual é o passo a passo? Então, nós temos aí no passo 1 que o nosso estudante ele deverá realizar aí uma pesquisa prévia sobre os padrões estéticos e as relações de desigualdade de gênero ao longo dos tempos na sociedade. Ele vai ter que passar por uma pesquisa, tá? E aí ele vai observar aí que existe desigualdades. Em que momentos, né? Aí ele já separou, ele já leu esse material. Depois ele vai buscar e fazer a escolha de recorte de imagens que possam representar cada um desses padrões estéticos que ele encontrou pelo período, certo? Tanto para homens como para mulheres. Ok? Depois desse processo, no passo 3, ele vai pegar aí uma cartolina e vai poder esquematizar uma ordem cronológica dessas mudanças evidenciadas na sua pesquisa. Então, agora é a hora que ele vai expor, que ele vai colocar a mão na massa para realizar essa atividade de número 1, ok? Maravilha. Na sequência, ele pode aí evidenciar entre ambos os gêneros como foi e é percebido nos corpos masculinos e femininos. Então, ele está fazendo essa ordem cronológica aí e ele vai colocar algumas observações, algumas setinhas, alguns balões, né? Ele vai esquematizar aí nesse papel todas essas informações que são pertinentes da pesquisa dele. Na sequência, no passo 5, ele pode ele não precisa fazer essa atividade sozinha ou sozinho, né? Ele pode realizar essas atividades em pequenos grupos de colegas, né? Ele pode realizar entre os amigos, entre os seus familiares, tá? E aí ele vai coletando e vai montando essas informações, né? Esse cartaz aí, essa parte visual bem interessante. Então, ele vai inserir aí, no passo 6, diversas informações que são pertinentes a essa ordem cronológica. E aí ele vai poder personalizar da maneira que ele quiser. Recortes, desenhos, figuras, setas, cores, tá? Então, vai depender da criatividade. E aí a gente tem mais ou menos um esqueminha de como que seria, né? Claro que isso aqui é só um ilustrativo, tá? Mas ele vai reproduzir aí os padrões estéticos de desigualdades de gênero ao longo dos tempos, certo? Tranquilo, né? Então, bora lá para a atividade número 2? Então, vem comigo. Na atividade número 2, nós temos agora os padrões de beleza com perguntas de múltiplas escolhas. Perguntas de múltipla escolha. Como que vai acontecer? Esse nosso estudante no passo 1, ele vai realizar uma pesquisa prévia, né? Sempre é bom, sobre os padrões de beleza. Então, além desse material que ele viu aqui na nossa aula, que ele anotou, que ele registrou, ele pode fazer uma pesquisa aí, certo? No passo 2, essa pesquisa, a partir dessa pesquisa,
o nosso estudante ele vai formular diversos questionamentos, diversas perguntas, certo? Com 4 ou com 5 possíveis respostas, sendo que uma resposta é a correta, tá? Então, ele tem que registrar lá, ele vai criar em grupo, individual, em duplas, não sei. Mas ele vai definir aí 5 ou 4, né? 4 ou 5 respostas possíveis e uma delas, claro, só uma é a resposta correta. Fez isso, no passo 3, agora ele vai construir alguns cartões do tamanho de cartas, né? Assim, cartas, cartões, para essas respostas. E aí ele pode ilustrar, ele pode esquematizar, para um quiz bem rápido, um bate-pronto, né? Perguntas e respostas bem rápido, valendo alguma pontuação, valendo alguma coisa. Então, vamos ver a criatividade aqui nesse momento de perguntas de múltipla escolha, tá? Pode fazer essas perguntas contra o tempo, com mais pessoas, tá? Ah, vou fazer essas perguntas com base na aula da professora Iris. Ótimo, beleza, maravilhoso. No passo 4, ele vai poder, né, avaliar uma reflexão de forma coletiva das respostas apresentadas e as possíveis mudanças de hábitos ligadas aí aos padrões de beleza. O que ele encontrou, o que ele observou aí criticamente, né, nos padrões de resposta dos colegas. E aí, se uma hora ele faz a pergunta, outra hora ele responde, né, faz essa troca entre grupos, sem problema nenhum. No passo 5, o nosso estudante, ele vai pegar essa atividade, como eu falei, pode ser feito com pequenos grupos, né? Ele pode também, não dá para fazer lá na escola, posso fazer com a minha família? Pode, sem problema nenhum. Mas tem que ter o registro, tá? Que aí entra no passo 6. Tá? Que é preciso o registro, porque esse registro é a forma que a gente vai conseguir fazer essa avaliação da nossa aula, das atividades que estão funcionando, foto, vídeo, mapa conceitual, mapa mental, portfólio, uma canção, por que não? Pode virar até uma paródia, quem sabe, né? E aí vai encaminhar para você, professor, e você me encaminha para poder acompanhar esse processo. Eu fico muito feliz em acompanhar, saiba disso. E aí nós teríamos um ilustrativo, né, de como seria. Perguntas e respostas. Então, nessa imagem aqui, a moça que está observando, ela tem, sei lá, que tipo de transtorno dismórfico? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. E aí, dá lá 5 segundos para o colega responder. O colega respondeu, errado. Pode ser um passa ou repassa, né, um torta na cara, por que não? Então, a partir dessa atividade, ele vai criar aí perguntas de múltiplas escolhas, ok? Depois, nós temos a atividade de número 3, que será o quê? A encenação dos padrões de corpo e dos transtornos dismórficos corporais. Como que vai acontecer isso, Prof. Iris? Seguinte, no passo 1, a gente vai observar que eles vão criar uma encenação teatral, né? Então, o que ele precisa entender? Ele precisa entender que é uma manifestação cênica de um discurso. Se utiliza aí de elementos visuais, de elementos sonoros. E aí o nosso estudante ele pode se apropriar desse conceito de padrões corporais e de transtornos dismórficos, tá? Prof, mas você falou de padrões, mas não falou de transtornos dismórficos. Quando ele for fazer a pesquisa, ele vai ver, e muitas dessas pesquisas, sobre os transtornos dismórficos, que vai ser logo nossa próxima aula, tá? Logo a gente vai estar falando aí, nas próximas aulas a gente vai estar falando sobre isso, mas ele já se adianta e já consegue fazer essa correlação aí dos padrões corporais e dos transtornos dismórficos, ok? Tranquilo? E aí ele vai fazer essa junção. Então, o que ele faz aí no passo 2? Ele vai ordenar essas informações que ele encontrou sobre os padrões de corpos, sobre os transtornos dismórficos, para ele poder montar essa apresentação aí, essa encenação. Eu falo ele, ela, mas é um grupo, né? Vai encenar, se fica muito tímido, pode juntar uma galera, um grupo aí, para realizar essa encenação sem problema algum. E aí no passo 3, ele pode, né, como eu falei que pode juntar
o povo? Então, os colegas familiares, certo? E no passo 4, o registro. O registro aqui vai ser fundamental, porque a gente vai saber como foi esse processo de criação, se foi fácil, se foi difícil, se utilizou elementos visuais, se utilizou acessórios, se utilizou roupas, se utilizou aí mobiliário, se utilizou algum tipo de som, algum tipo de luz. Então, nesse processo aqui vai ser bem interessante ter um maior arsenal de materiais e de coisas aí para ele poder se utilizar. Mas aí vai depender da criatividade desse nosso estudante, ok? Então, vem aqui comigo, deixa eu conversar com você um pouquinho aqui, prof. Perceba que as atividades, elas não são difíceis, não é? Não são difíceis, só que vai caber aí o nosso estudante, ao nosso grupo de estudantes, se organizarem, pesquisarem, terem uma ideia, um estalo, né? Falar, eu posso fazer assim, nessa atividade das questões de múltipla escolha, a gente poderia fazer, por exemplo, um torta na cara. Por que não? Né? Fica à vontade. Eu estou pensando em fazer talvez na minha casa, vai dar certo e eu vou registrar, vou deixar a câmera num tripé, vou deixar em cima lá do mobiliário e vai registrar esse momento, eu vou fazer um recorte, uma edição e vou mandar lá para a prof, para ela mandar para a prof. Iris, para ela acompanhar que a gente está fazendo, a gente está absorvendo esse conteúdo, certo? E aí, claro, eu vou ficar muito feliz. Afinal de contas, eu já estou feliz porque eu sei que eu tenho a sua parceria aí, professor, professora. Tá? Eu sou muito, 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 muito grata mesmo pela sua contribuição, pela sua motivação, ok? E aí, bora finalizar essa orientação? Então, corre e dá uma olhada comigo aqui no slide. Então, para a gente chegar agora na nossa roda final, a gente precisa entender que o nosso estudante ele já galgou aí diversos espaços, né? Ele já conheceu, ele já conviveu, ele já fez e agora é a hora dele protagonizar, é a hora dele ser. Certo? Estamos no momento da abordagem atitudinal. Então, temos aí um momento aí, 5 minutinhos para a gente fechar essa aula. E nesse momento, é o momento onde a gente consegue aí fazer com o nosso estudante o quê? Um diálogo, uma reflexão, uma interação maior sobre o que foi fácil, o que foi difícil nessa construção dessas atividades, o que ele percebeu, se ele mudou alguma postura em casa, se ele mudou a percepção que ele tinha, né, com relação aí a essa influência da mídia nos padrões de estética do corpo que estão presentes na sociedade, se ele conseguiu identificar os riscos que estão associados a essa busca obsessiva por um corpo ideal, né? Se ele já está aí cuidando mais do corpo, se ele está ele ou ela está mais aí empenhados em buscar saúde, né? Buscar mais disposição, energia, tá? E aí, prof, nesse momento, eu preciso que você me ajude a solicitar que eles registrem cada etapa. Como começou, como o auge da produção, como foi esse final. Então, é importante esses registros, né? Mostra para mim, mostra para a gente o quanto que isso foi significativo na aula, certo? Tranquilo? Que bom, prof. E ainda dentro desse diálogo, eu preciso, prof, que você oriente o nosso estudante, né? Ressaltando sobre a sua experiência, sobre o seu aprendizado. Prof, eles não são muito de falar, eles podem escrever, eles podem produzir um áudio, podem produzir um vídeo, podem fazer fotos, pode fazer um portfólio, pode fazer muita coisa, tá bom? Então tem muita coisa aí que o nosso estudante ele vai poder produzir e aí ele vai poder elencar aí todas essas informações que ele adquiriu aí durante a nossa aula. Então é preciso que se estimule esse nosso estudante para que ele busque soluções criativas, tá? Para questionamentos que venham surgir aí durante a nossa aula, correto? Durante a aula, durante aí a parte prática, né? Surgiu algum questionamento, alguma dúvida, então é preciso que ele consiga entender, suprir essa necessidade de solucionar de forma criativa, tá bom? E aí, prof,
em todas as atividades. Olha só, isso aqui é importante frisar para você. Elas podem ser previamente adequadas, elas podem ou não ser substituídas, tá? Adequadas, adaptadas, conforme a realidade do nosso estudante, desde que se observe, tá? A habilidade da aula e não fuja dessa nossa habilidade, tá bom? Tranquilo? Que bom. E aí, eu trouxe aqueles materiais lá no início, que nem eu te falei. Mas, se for preciso, tá? Você pode adaptar e pode substituir também. Então, utilize material acessível, tá? Esse material pode ser de casa, pode utilizar os textos de apoio, pode utilizar recortes de gravuras, pode utilizar fotos, tá? Para ilustrar a nossa aula. E aqui, eu deixo aqui as nossas referências. E eu já venho aqui para o finalzinho, para conversar aqui contigo. É o seguinte, vem aqui comigo que eu vou ficar aqui nesse slide com você. Você viu aqui que agora é o momento da prática. Então, incentiva, motiva, chama, impulsiona, né? Faz com que eles interajam o máximo possível aí nas nossas aulas. Eu vou ficar muito feliz. Aliás, eu já estou muito feliz, porque eu tenho você aí do outro lado me auxiliando, sendo o meu suporte aí, sendo as minhas mãos, né, diretamente as minhas mãos aí no direcionamento das atividades. Então, eu sou muito grata a você, ok? E aí, vem fazer a prática junto com a gente também, ok? Chama o nosso estudante, motiva e vem fazer com ele também. Tchau, gente! Até mais!